quando o poder político está concentrado nas mãos de uma só pessoa, há uma tendência ao abuso do poder e ao cometimento de atrocidades sociais. Sob essa perspectiva, a separação de poderes é verdadeira técnica de limitação do poder estatal. Hoje, vamos estudar a separação dos poderes, tema recorrente nas provas da OAB e dos concursos públicos. Este é o Instante Jurídico, o canal que te passa o conteúdo de maneira fácil, rápida e objetiva. Iniciamos com o contexto histórico da separação dos poderes, que foi tratado pela primeira vez na Grécia, pelo famoso filósofo Aristóteles, na obra denominada A Política. Depois foi aprimorado por Montesquieu, em sua célebre obra, O Espírito das Leis. Em nossa Constituição, o princípio da separação dos poderes é tratado no artigo 2º, que estabelece que são poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que devem funcionar de forma independente e harmoniosa. Como os poderes são independentes, um não se subordina ao outro, isto é, não existe hierarquia entre eles. Apesar disso, a independência entre os poderes não é absoluta. Ela é limitada pelo sistema de freios e contrapesos de origem norte-americana. Esse sistema prevê que um poder poderá controlar o outro, nos limites estabelecidos na Constituição. Como, por exemplo, o controle de constitucionalidade das leis feitas pelo Poder Judiciário, previsto no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Ou quando o Poder Legislativo controla os atos do Poder Executivo, previsto no artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal. Ou ainda, na nomeação de ministro do STF, que irá integrar o Poder Judiciário, onde o Presidente da República, representante do Poder Executivo, irá nomear a pessoa que tiver sido aprovada pelo Senado Federal, que representa o Poder Legislativo, nos termos do artigo 101, parágrafo único da Constituição Federal. Por sua vez, a harmonia significa que um poder deve colaborar e cooperar com o outro, a fim de melhor atender ao interesse público. Devido à importância do princípio da separação dos poderes para o Estado Democrático de Direito, o poder constituinte originário, aquele que elaborou a Constituição Federal, estabeleceu no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, que ele é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser suprimido ou reduzido. Acontece que, com a evolução do Estado, verificou-se que o uso da expressão poderes está equivocada, pois, na verdade, o Estado possui um único poder que é indivisível, sendo que a subdivisão em Executivo, Legislativo e Judiciário são, na verdade, funções. A própria Constituição Federal confirma essa ideia de funções, na medida em que as funções exercem atividades típicas e atípicas, mas como ela utiliza o termo poderes, vamos segui-la para ficar mais fácil. Vejamos as atividades típicas de cada poder. Compete ao Poder Executivo a execução das leis, além de propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Já o Poder Legislativo é responsável por elaborar e aprovar as leis, além de fiscalizar a execução delas pelo Executivo. E ao Poder Judiciário, cabe interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e legais. Boa noite! Estamos começando mais um programa Opinião Sem Censura. E como vocês já perceberam, o nosso formato mudou, trazendo mais informação e ensinando você, meu caro eleitor, meu caro munícipe, povo do meu Brasil, como você pensar nas próximas eleições. Não deixe ninguém manipular os seus pensamentos. E hoje, como vocês viram, nós estamos falando sobre a separação dos três poderes, com ênfase no poder legislativo. Poder não, porque o poder emana do povo. O que o legislativo, o judiciário e o executivo exercem são funções. Mas, como no vídeo que você viu, vamos seguir falando poder. E hoje, para falar sobre o legislativo, nós trouxemos ela, que é formada em jornalismo pela Unisantos, iniciou a sua carreira na antiga TV Mar, foi contratada pela TV Tribuna, primeiro como produtora, depois como repórter e posteriormente
apresentadora e editora-chefe do programa Rota do Sol. Foi professora universitária no curso de jornalismo na Universidade de Ribeirão Preto. Depois saiu da Tribuna em 2018 e candidatou-se ao cargo de deputada federal, sendo eleita no primeiro mandato com 106.100 votos. E em 2022, o povo a reelegeu novamente como deputada com mais que o dobro, com 216.437 votos. Trabalhadora, comprometida com as pautas da região, filha de estivador e nascida no BNH, no bairro da Aparecida, a deputada federal Rosana Vale. Boa noite, Rosana. Boa noite, agradeço aí pelas palavras, por ter contado um pouquinho da minha história. E estou aqui à disposição para a gente contar um pouco do nosso trabalho e, como você mesmo falou, da função do Legislativo. Exatamente. Para me ajudar aqui, eu trouxe meu amigo e vereador Fábio Duarte, que também é da função do Legislativo, só que municipal. Boa noite, Fábio. Boa noite, fico satisfeito, né, duplamente de estar no programa e estar acompanhando aqui a nossa deputada, e você vê aí pela votação, mais que aprovada. Né? Mais que aprovada, né? E também para falar um pouco sobre a separação dos três poderes, o capitão Davidson. Boa noite, capitão. Ele pediu para eu não chamar de senhor, mas eu fui militar e é meio difícil, Fábio. Você que foi militar, chegar para patente, mesmo depois de ter saído, você chamar de você é meio difícil. Mas vamos tentar. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder ouvir vocês aí, o contraponto é muito importante. É isso aí. Capitão, vamos lá. Fala um pouquinho para nós o que é a separação dos três poderes para o povo entender. Bom, acho que o vídeo foi muito didático, né? Muito explicativo, teve um conteúdo lúdico, e o que às vezes o pessoal acaba aprendendo o que é e acaba não entendendo o que está acontecendo. É que ultimamente a gente vê muita interferência entre os poderes, o que acaba dificultando muito, porque o sistema ele acabou se fechando de uma forma que um poder sobre o outro às vezes exerce algum poder. Opa, aí fica um pouco redundante. Exerce às vezes alguma coação, que a gente acaba vendo o que acontece. Então tem pessoas que são do legislativo ou do executivo e de certa forma temem o judiciário. Então isso daí é um grande problema para a organização do Estado. E outra coisa que a gente acompanha muito e sente muito isso na cidade é que o legislativo muitas vezes ele fica enfraquecido, que as leis mais importantes acabam saindo do executivo. Então você vê que as leis que mais interferem na cidade acabam saindo do prefeito. Sim. E não dos vereadores. Os vereadores às vezes se adequam a isso e se reúnem para falar de nome de rua, de poda de árvore, de pedir fazer um ofício e pedir um policiamento para certo local, coisa que qualquer um poderia fazer. Sim. São coisas importantes, mas as leis elas têm que ser mais discutidas no legislativo. Deputada, o que é para você ser parlamentar? Você que foi jornalista, o pessoal da cidade aqui fala muito bem de você, você sabe disso. O que é ser parlamentar? Então, hoje eu entendo que a minha função se confunde um pouco com todo o trabalho que eu fiz ao longo de 25 anos como jornalista. Como jornalista, eu ia buscar os problemas e formas de resolvê-lo. E mostrava para a população as situações, né? Contava histórias e problemas das cidades, e coisas boas, coisas ruins, mas eu não tinha o poder de ação. O jornalista tinha o poder de mostrar. No legislativo, eu consigo ir atrás dos problemas e também resolvê-los. Isso é que dá assim, mais realização para mim. Eu me realizava quando jornalista, porque a nossa função sempre deve ser buscar o melhor para a sociedade, transformar a vida das pessoas, mudar a realidade para melhor. E no legislativo, hoje, eu consigo, de alguma forma, fazendo leis, propondo leis
de situações que a população enfrenta, que os brasileiros enfrentam, projetos que mudam a vida das pessoas e até mesmo buscando também recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado, que possam resolver uma situação que hoje a nossa região vive ou que precisa de uma atenção diferente. Certo. E quando você chegou lá a primeira vez, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando chegou, assim, largou do jornalismo, foi eleita, quando você chegou, qual foi a maior dificuldade? Eu percebi um sistema amarrado, né, de muita ideologia e pouca ação, pouca praticidade, muitas discussões, muitos monólogos, mais para mostrar para a população, mas não efetivamente para fazer o que é preciso ser feito. E eu sempre fui uma mulher muito prática na minha vida, então isso me agoniava, aquelas discussões intermináveis, aí sobe no plenário, faz toda uma encenação e tal, e depois, quando vai tomar um cafezinho, é tudo amigo, não, sabe, não tem. Isso me incomodou muito, né, de diferente discurso para a prática. Sim. E aí eu falei, olha, isso aqui não é para mim, não. Eu preciso focar no que eu posso fazer de produtivo, né? Certo. E aí eu fui, ninguém precisou me falar quais eram os problemas da minha região, porque leis tem demais já, projetos tem demais. Às vezes eu tinha ideia de uma lei, eu ia lá olhar, esse aqui já tem 15 projetos de lei relativos a isso. Ou seja, falta lei, falta a aplicação dela, a fiscalização dela, né? O Brasil tem muitas leis, a nossa Constituição, muitas vezes a gente pena por ela não ser cumprida. Sim. Posso pegar um... Claro, claro. A senhora acha que deveria ser enxugado o número de deputados federais? Sim, acho que sim. Porque até o próprio regimento, Fábio, ele foi preparado para uma outra época, sim, na Câmara. Hoje, esse regimento é atrasado. E, às vezes, as discussões... Uma coisa que eu não me conformava. Eu passava, às vezes, numa sessão na Câmara, 4 horas para votar se ia votar uma lei. Não sei se o pessoal conseguiu entender. Porque tem assim, antes de votar o projeto, aí vem adiamento da discussão, prorrogação de uma sessão, requerimento de não urgência. Às vezes a gente vota 10 coisas relativas àquele projeto. Aí quando a oposição não quer que o projeto vá para frente, aí tem o kit obstrução. Que aí o kit obstrução é quando você consegue atrasar um projeto até... Aí vai primeiro, adiamento, retirada de pauta, e não sei o que. E aquilo eu achava... Aí a pessoa sobe no plenário, né, porque são 513 deputados, aí sobe no plenário. Aí nós estamos votando um projeto da aviação civil. Ok. Aí ele falava assim, esse projeto nós somos contra, mas eu preciso denunciar coisa completamente diferente do que está sendo votado. Aí quem está acompanhando a sessão fala, meu Deus do céu, mas já desgalhou tanto. Então, vira uma salada que aí briga e aquilo não é produtivo. É preparado realmente para não dar certo. Partidos demais, parlamentares demais, muitas discussões que não levam a nada. É por isso que a população tem tanta raiva da política, né? Eu também tinha. Mas hoje isso daí também não é um reflexo do deputado de Instagram? É aquele deputado da rede social que ele é um pouco de tudo, né? Que quer fazer o corte pro canal dele, né? Então, por isso ele bota um outro assunto, faz o corte lá. E, na verdade, ele não está produzindo. Ele está produzindo conteúdo para a rede social dele e não produzindo nada para o país. Exato, né? Exatamente. Porque o que você avalia um parlamentar, né? É o que ele conseguiu fazer de bom para mudar a vida das pessoas, né? A dona de casa, o trabalhador. O que esse cara foi fazer lá que interferiu na minha vida e que melhorou a minha vida? Que deveria ser isso, mas para a gente conseguir fazer bem amarrado, viu? Isso que o Davidson falou é muito interessante, porque nós chamamos alguns influenciadores chamam de deputag, que são os deputados do Instagram. E independente de ideologia.
Não, Sim. Tem os É. deputags da direita e os deputags da esquerda, que só a única coisa que eles querem é fazer o canal ou o Instagram deles crescer. Jogar pra E plateia. propósito realmente para o povo não traz coisa boa alguma. E, deputada, vamos lá, explica um pouco como a sessão, porque o pessoal fala que como que é? Para votar o quórum, para votar um PL, um projeto de lei, tem que ter o quórum, e o pessoal não entende, fala-se muito e não explicam para o povo. Como é que funciona a sessão na Câmara? Então, você tem um número de votos de acordo com a importância do projeto. Por exemplo, tem projeto normal, PL, aí você tem que ter um número de aprovação. Por exemplo, se for uma PEC, aí tem que ter 2/3 de aprovação. Então, e o que a população também não sabe é que muitos projetos nem passam ali no plenário. Existem, além, né, dos projetos que são votados no plenário, a maioria desses projetos é discutida numa comissão. Então, aí eu acho que é onde tem as melhores discussões ali, porque é um grupo pequeno. Tem 25 comissões temáticas na Câmara. Agora o presidente Arthur Lira, acho que está aumentando mais 5 ou 7 subdivididas. Por exemplo, tem comissão de saúde. Eu sou da comissão de viação e transportes, porque eu atuo na área portuária, eu tenho um histórico como jornalista e tal. E nessas comissões a gente discute projetos relativos àquele tema. Aí é um grupo de 30, no máximo 40 deputados, o que ajuda, porque em vez de ter 513 falando cada uma coisa, é ali. E ali, às vezes, o projeto ele é conclusivo, ou seja, ele passa pela Comissão de Viação e Transportes, aí é aprovado, aí vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a última, né? Que aí vai ver. Pode estar tudo certo, mas se for inconstitucional, isso aqui é inconstitucional, porque está tirando recursos da União, não aponta de onde vai vir o outro, né, outra forma alternativa de compensar o que a União vai perder com esse projeto, com essa isenção, enfim. E é bacana, assim, sabe? É trabalhoso ser deputado se você for um deputado correto, você tem que estar sempre lá, você tem que estar atento ao que está acontecendo, você tem que conversar com seus colegas e tal. Isso é o trabalho nosso. O que eu não gosto e o que faz a gente perder tempo essas coisas que tem gente ali que não está com o propósito de trabalhar para o povo, está com o propósito de divulgar o nome, porque está pensando na próxima eleição, eu preciso ter like, eu preciso ter isso. Aí faz aqueles discursos e tal. E, na verdade, você vai olhar o que ele fez, pouca coisa. Mas ele tá bombando na internet, né? Exatamente. Então, eu tenho uma facilidade de ser comunicadora, dessa história de 25 anos na TV e tudo. Eu consegui tirar um pouco esse politiquês. Muitas vezes eu recebo na minha rede social pessoas falando assim, olha, comecei a entender de política depois que eu comecei a acompanhar você, porque você fala fácil, consegue traduzir esse linguajar, esse politiquê aí, que a pessoa não entende. Porque quando a gente não entende, a gente muda para outro canal, faz outra coisa. Exatamente. Parece muito distante, né, o que está sendo discutido lá em Brasília das nossas necessidades e do que a gente quer que aconteça de bom para a nossa cidade, para o nosso país, enfim. E eu procurei fazer, ao longo desses 4 anos, explicar. Eu estou discutindo esse projeto vai fazer isso, vai modificar isso. Esse projeto é importante. Às vezes é um assunto denso, por exemplo, outorga no Porto de Santos, que é isso. Aí a gente explica, sabe quando tem um leilão de uma área que vai dar para um terminal operar? Então, alguém vai pagar uma grana alta por aquele leilão. Então, uma parte daquele dinheiro, dessa outorga que chama, que vai ser pago para a União para usar essa área por 30 anos, o terminal, para movimentar a conta, uma parte tem que ficar na cidade. Esse projeto faz isso, que é um projeto que eu tenho. Certo. Não pode tudo lá para a União, porque depois ele divide com o país inteiro. Se a região aqui é a região portuária e a área está aqui, então nada mais justo que uma parte fique aqui para que a cidade ou as cidades portuárias usem esse recurso para um acesso melhor, né, uma área cultural para a população que vive nessa região de Porto e tal. Então, a gente vai aproximando esses projetos
do povo, para saber, para o povo poder saber o que a gente está batalhando lá em Brasília. Puxa, fazendo um gancho nessa do Porto, você falou do Porto, a desestatização. O novo governo federal assumiu e eles pararam todo o trâmite da desestatização do Porto. E falam que nós não aceitamos, nós somos contra, mas não explicam o porquê são contra. A senhora acredita que isso daí eles estão levando para o debate ideológico, ao invés de mostrar para o povo que a desestatização realmente, na prática, ela é beneficiária para o povo e para os trabalhadores portuários também. Então, fica aquela discussão do nós contra eles, Exato. né? Então, o governador Tarcísio de Freitas, quando era ministro da Infraestrutura, provocou uma verdadeira revolução, né, no Porto de Santos. Porque eu, como repórter, eu acompanhei ex-presidentes sendo presos, malas de dinheiro saindo, e era um foco de corrupção, né, que não te parecia que não ia ter fim aquilo. Quando o Tarcísio assumiu o Ministério da Infraestrutura, ele fez uma limpeza ali, colocou uma diretoria técnica e estava avançando. Ele visitou portos no mundo todo e começou a trabalhar pela desestatização. O que é isso, né? Desestatizar, vai privatizar o porto. O porto já está privatizado. As áreas do porto, desde a lei de modernização dos portos e tal, já começaram a ser entregues para a iniciativa privada e tem pouca coisa hoje que ainda é da estatal. Mas o Tarcísio, ele tinha, né, convicção de que privatizando a administração do porto, que a administração continua pública, o porto iria melhorar muito, porque a empresa, o grupo, o consórcio que assumisse essa gestão do porto, tinha muitos compromissos a cumprir. E um dos compromissos é a geração de 60 mil empregos, mais 60 mil empregos na área do porto. É a construção que a gente almeja há mais de 100 anos, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá. Tudo isso incluído nesse leilão, né? Melhores acessos. Então, ele tinha plena convicção de que isso é bom para a população. Mas houve a troca do governo, e eu lamento que isso aconteceu porque barrou, né? Sim. E o novo governo que assumiu já disse, não vamos privatizar o porto. E a classe trabalhadora, porque quando se fala em privatização, o trabalhador tem medo de perder o emprego, né? Sempre. E isso é uma coisa que incute, vai privatizar, vou perder meu emprego. Não era isso que ia acontecer. Foi feito muitas audiências públicas para mostrar para a população, para o trabalhador, que a tendência era, como eu falei, aumentar o emprego, aumentar a qualificação, a relação do porto com a indústria, porque hoje a gente exporta matéria-prima e importa depois o valor agregado dessa matéria-prima. Então, havia uma expectativa muito grande. Mas eu entendo os temores. Havia o temor também da classe empresarial com a privatização. Quem vai assumir? Para que ele vai puxar a sardinha para o lado dele? Vai ser um grupo da onde? Eu entendo tudo isso. Mas eu temo, né, assim, o que vai acontecer agora com o porto, porque nós avançamos muito. O porto dava um prejuízo à administração portuária de 500 milhões por ano de prejuízo e passou a dar 500 milhões de lucro. Hoje, os cofres da companhia, né, já estão no superávit de quase que 2 milhões. 2 bilhões. 2 bilhões. E daqui a pouco já tem a verba suficiente para a construção dessa ligação seca, que está em torno de 4 bilhões. Eu estou acompanhando como filha de estivador, como conhecedora das atividades portuárias, porque enquanto jornalista eu viajei para muitos portos e estou, né, na expectativa. Eu estou lá para defender o trabalho e o trabalhador, porque um não existe sem o outro. Não mesmo. Né? O empresário não é inimigo do trabalhador, né? É uma relação que deve ser mantida de forma saudável, porque eu preciso da empresa para poder trabalhar. Né? E a empresa precisa do trabalhador. Exatamente. Então, esse pessoal aí não saiu da década de 30, 40 e 50, né? Por outros objetivos, né? Para manter o poder, a centralização de poder, são muito coletivistas, muito centrados no poder e não dividir o poder. Mas eu queria fazer uma pergunta de como os deputados, né, estão
agindo aqui ou pretendem agir, porque a gente realmente tem alguns problemas com o nosso sistema democrático. Entre eles é a interferência de poder. E um outro que parece muito grave é a judicialização do legislativo, ou seja, o legislativo tem todo esse trabalho que você falou mesmo para conseguir aprovar uma lei, aí chega lá um partido insignificante em número de eleitores e trava tudo com ações ou no STJ ou no STF, dependendo aí do direcionamento da lei. Qual a preocupação para, pelo menos, reduzir isso daí? Nós temos que discutir, né? E realmente os tempos são difíceis agora, né? Mais do que antes, eu acho que vão ser tempos bem difíceis. A gente percebe que muitos deputados acabaram ficando meio acuados, né? Sem saber o que vão fazer, porque qual é o nosso limite, o que a gente pode falar, vão derrubar minha página, não vão, né? Houve uma onda aí. E eu estou preocupada, mas estou fazendo o meu trabalho, como sempre fiz, nunca xinguei ninguém, não sou de extremos, mas sou firme nas minhas posições e eu estou na expectativa do que vai acontecer, porque realmente isso daí, alguém cisma lá e fala, não gostei do que ela falou, vamos pedir a cassação. Não gosto tanto assim. Mas até por outro lado, até a pessoa, uma lei, uma simples lei que ela é feita, que ela é concluída, aí chega lá, ela entra com uma ação, trava tudo, alegando ela ser inconstitucional. Então, a gente sabe que o objetivo disso mesmo é ir contra aquela lei. Como é um partido ou um grupo ali que não tem representação no legislativo, acabam fazendo essa curva para atrapalhar todo esse processo. Isso que é um problema grave. Fabinho. Não, a gente está vendo um grande problema dos freios e contrapesos, que é o que realmente está acontecendo em Brasília e reflete no país inteiro um poder, né, uma função, sobrepondo o outro, extravasando o seu poder. Eu queria perguntar para a deputada como está o que vai efetivamente resolver a reforma política. Nós já discutimos a reforma política, pouca coisa avançou. Eu lembro que ela foi, nas comissões, porque tinha um prazo para ser aprovada, porque senão não valeria para a eleição que foi agora em 2022. E eu acompanhei, tinham propostas de todo tipo, e pouca coisa avançou. O fim das coligações, que foi o que avançou, mas nada relacionado à diminuição de parlamentares, nada. Ou seja, é difícil, porque você tem um grupo ali tem muita gente boa, a gente não pode generalizar. Sim. Até eu me surpreendi quando eu cheguei lá, de pessoas que eu falava, nossa, essa pessoa já está tanto tempo aqui, nunca acompanhei o trabalho dela, como ela trabalha. A gente se surpreende também positivamente com alguns parlamentares. Mas, infelizmente, muitos ainda estão lá para fazer o próprio jogo, não para fazer o bem para a população, mas para se perpetuar no poder, gostam do poder. Eu percebo nitidamente em alguns parlamentares, eles gostam do poder. Eles não gostam de usar o poder para beneficiar o povo. Porque o poder é bom, desde que você consiga, através dele, fazer coisas boas para as pessoas, mudar a vida de alguém e de um grupo, enfim, conquistas. Mas não é isso que é algo... E por que eles continuam lá ainda? Falar, mas por que eles continuam lá? São eleitos repetidas vezes, mesmo agindo dessa forma. Por quê? A população não acompanha, muitas vezes, a política. E porque, não vamos ser hipócritas, uma parcela da população gosta e compactua com isso. Porque é muito fácil você querer ter um político honesto. Mas você decide, isso é uma reflexão que eu falei muitas vezes, você decide o seu voto dessa forma? Ou você decide, eu vou votar no fulano porque ele deu emprego para o outro, porque ele empregou no meu tio e não sei o quê, porque senão eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Então, a decisão do voto não pode ser individual, o que vai trazer de benefício para mim. Quando a decisão do voto é individual, você não pode questionar depois, porque você não fez o correto.
né? Então, tem as pessoas que não acompanham e votam em qualquer um. E a gente ainda vê gente pegando papelzinho no chão para votar. Tem muito. Né? Ainda vê. Você ainda vê gente sendo comprada para votar em alguém ou para fazer campanha, né? E é horrível isso. Falar, eu não gosto dele, mas está me pagando, eu vou trabalhar para ele. Ou então, eu preciso. A gente ainda vê o uso da máquina, infelizmente, né? O Fábio, nas eleições municipais, isso ainda é mais forte, né? O uso da máquina. Você não pode fazer isso, você tem que votar nessa pessoa. É como se fossem donos, né, das pessoas e dos votos dessas pessoas e das famílias dessas pessoas. Isso é um amadurecimento da sociedade que vai acabar, mas ainda é muito forte, muito forte. Mas todas essas questões que você falou, realmente é um perigo para a democracia, né? Porque acaba dificultando a democracia. E, inclusive, o nosso sistema eleitoral também acaba dificultando um pouco, né? Por cotas, um sistema bem complexo. É complexo. E aí, quando a população não acompanha e não gosta de política, porque, né, as pessoas não gostam, né? E com razão, porque só vem escândalos, só vem coisas ruins, e aí elas saem fora e falam, não quero saber disso daí, isso aí não é para mim, não gosto de política. É do jeito que os políticos corruptos querem. Porque quanto mais as pessoas não querem saber, mais eles tomam conta. Exatamente. Pode falar. Uma questão que sempre que eu tenho oportunidade eu falo, atento, é o poder do crime organizado que também atua nessa área. Fora investimento em políticos também, em áreas dominadas pelo crime, só faz propaganda quem eles autorizam. Se tiver alguém, por exemplo, um candidato ligado à segurança pública, ele não pode entrar nessa área. E nem um morador ali, nem pensar de botar lá uma fotinha do candidato no seu carro ou na sua janela. Eu lembro uma vez uma operação que eu fiz em Santos, junto com a Guarda Municipal, que era até sobre perturbação do sossego nas áreas periféricas, né? Quando nós chegamos lá, estavam montando uma estrutura de som gigantesca e foi apreendido e era de um candidato a vereador que tinha ali financiado. Pô, só de som que a gente aprendeu lá precisou de 2 picapes da Guarda Municipal para levar. Ou seja, esse cara é candidato e ele já está indo contra a lei ali. Então, o que se esperar disso é um dos problemas que a gente tem que ficar atento também. Sim, sim. E a população, ela tem que saber, por exemplo, o político que aparece ali, de 4 em 4 anos, que é o que mais a população abomina, né? Chegando a eleição, ele apareceu aqui e tal. Mas aí ele chega lá, de 4 em 4 anos, ele dá uma cesta básica, ele matricula o filho não sei aonde e tal, e ele se reelege e a população vota nele, é lógico que ele vai fazer isso de novo. E vai fazer sempre. Vai sempre. Deu certo? Deu certo. Né? Então, ele fala, não preciso trabalhar, porque eu vou lá de 4 horas. Só que, se ele gasta rios de dinheiro numa campanha, né, a conta não fecha. Né? A população, a gente costuma sempre falar isso, a população tem que acordar. Por que ele está gastando tanto dinheiro numa campanha se o salário dele não é compatível? Por que ele investe? Tira do bolso, então ele paga para trabalhar? Isso é ilógico. É ilógico. Né? E outra coisa, muitas vezes na campanha política, às vezes as pessoas me procuravam, até com boa intenção, falavam, deputada, queria lhe ajudar na sua reeleição, porque a senhora é bacana, tá. Mas aí só vai 1 ano antes da eleição. Mas fulano está me pagando R$2.000 por mês para fazer a campanha dele. Se a senhora me der 1.000, eu faço para a senhora. Legal. Aí eu tenho que falar, ter uma paciência, falar, olha, reflete, esses 2.000 que ele está te pagando não é por Pix, né? Ele está te dando um dinheirinho, né? Então, esse dinheiro é de caixa 2, porque aonde ele achou esse dinheiro? Eu não tenho esses 1.500, eu não tenho. Eu vou ter na época da campanha, nos 45 dias da campanha. Né, para você distribuir folhetos, essas coisas, esse trabalho. Aí a pessoa às vezes para e pensa e fala, realmente, né? Aí eu falei, olha, esse dinheiro que ele está te dando, provavelmente já pegou de você. Pegou da falta de vaga na creche, pegou do leito no hospital que você não conseguiu. Então, veja, né, se você quer que isso se perpetue ou não. É uma decisão. Às vezes a pessoa vai aí decide, né, continuar, mas pelo menos ela tem que ter ciência, né, de que ela está colaborando para esse sistema. Né? Porque não adianta xingar o político. O político não veio de Marte.
né? Sim. Ele não desceu lá, vou pegar um monte de corrupto e vou pôr para ser candidato. Não, ele está na sociedade, né? É no nosso meio. Então, são os nossos valores que precisam, né, ser refletidos também, né? O que a gente espera. É difícil, porque, né, nós vivemos num país que tem muita desigualdade, onde as pessoas precisam trabalhar. Como é que eu vou falar, por exemplo, numa campanha para alguém que fala assim, eu queria te ajudar, mas se eu te ajudar, eu vou perder meu emprego. E se eu perder meu emprego, a minha família não vai ter o que comer. Então, o que você quer que eu faça? Né? O que você fala para uma pessoa assim? Né? Fala. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim. Eu vejo que a senhora é bem diferente de outros políticos que lutam por uma cadeira e, de fato, eles ganham um balcão de negócio, né? É isso. Eu vejo que a senhora é muito pautada aqui na região por lutas e gostaria de, nesse sentido, perguntar para a senhora em que pé está, que eu vi até nas suas redes sociais, uma reportagem que a senhora fez muitos anos atrás sobre o nosso aeroporto. Isso. E acho que a opinião pública aqui da cidade queria saber, porque daqui a pouco as pautas que a senhora lutou tantos anos, parece que estão esvarindo das suas mãos, parece que estão indo para outras pessoas que acabaram de chegar. Isso mesmo. Exatamente. Essa questão do aeroporto foi a minha primeira luta na Câmara. Primeiros dias, porque eu fiz como jornalista muitas e muitas reportagens e não entendia, eu falava, meu Deus, eu falei há 15 anos que o aeroporto ia sair, porque veio um político aqui, falou que ia fazer, aí passou tanto tempo, e aí eu fui saber. E foi assim que eu conheci o ministro da Infraestrutura. E aí eu levei os projetos, falei, olha, o que tá, é isso, o que a gente faz? Vamos resolver? E caminhou. O ministro deu a outorga para que o município pudesse fazer a sua concessão ali da pista, pudesse ser usada, porque a pista já está lá, né? Só que é militar. E para transformar em civil também, para poder receber avião da aviação civil, precisava de adequação. Aí eu batalhei, eu fui em reuniões, foi todo um trabalho. Aí não tinha dinheiro. Bom, deu a outorga, mas aí o dinheiro. Aí o presidente Bolsonaro foi lá, pôs a Infraero para ser responsável pelo projeto. Eu me lembro da reunião onde ele falou, não, então vamos colocar a Infraero lá para tocar isso. Aí faltava o dinheiro, eu consegui o recurso da bancada paulista, eu fui de deputado em deputado para convencer. Eu falei, é importante, a região não tem. Aí conseguimos o dinheiro, veio uma parte do Fundo Nacional da Aviação Civil, outra parte da bancada de deputados federais. Aí a CETESB, que é do governo do estado, é aquela briga, né, que estava o estado contra o governo federal. E aí a CETESB pediu uma série de documentos que já tinham sido entregues, aí um estudo novo e eu... Reunião com o CETESB, o técnico está de férias, então vamos lá de novo e tal. Até que conseguimos, né, pacificar essa tal dessa licença lá, porque as capivaras precisavam ter uma área reservada e tal. Final do ano passado, depois de toda essa, né, essa luta, essa trajetória, eu consegui assinar, né, o convênio para sair o dinheiro e para tocar a obra, para que a obra pudesse ter prosseguimento. Final do ano passado. Agora, saiu a autorização. Sim. Porque eu todo esse trabalho que, né? Aí o ministro, agora o ministro Márcio França, que é da nossa região, anunciou que saiu a autorização. Mas se saiu a autorização, foi por todo um trabalho que foi feito lá atrás, né? Desde o começo do meu mandato. Até em cima dessa pergunta, tem um vídeo preparado aí. Coloca para mim, Max, por favor. Ao longo das últimas décadas, muita gente trabalhou para que a pista da base aérea de Santos, no Guarujá, se transformasse no primeiro aeroporto metropolitano da nossa região. É uma longa história de avanços e de retrocessos. Em 94, eu ainda era uma jovem repórter quando fiz a primeira das muitas reportagens sobre a intenção de implementar o aeroporto metropolitano ali na pista. Nunca consegui dar, como repórter, essa boa notícia. Por isso, quando eu assumi meu mandato de deputada federal, a primeira coisa que eu fiz foi saber como estava o processo do aeroporto do Guarujá. Descobri que depois de muitas décadas de luta, continuava parado numa gaveta. Reunimos lideranças e fomos atrás de uma decisão do governo federal.
Pressionamos, fizemos reuniões no Ministério da Infraestrutura, na Infraero, com a direção da ANAC e pedimos para que o aeroporto tivesse o funcionamento liberado, ou seja, que a outorga fosse feita e liberada pelo governo federal através do Ministério da Infraestrutura. Hoje, gerenciado pela Infraero e conta com verbas para as obras que conseguimos com as minhas emendas parlamentares e junto também à bancada paulista de deputados federais. Outra boa notícia é que os acessos para o aeroporto estão sendo modernizados com o governo do estado e a prefeitura do Guarujá. E provavelmente teremos um serviço de lanchas ligando o terminal de passageiros do Porto de Santos ao aeroporto. Primeiro, a pista vai receber aviões menores e depois com aeronaves maiores das companhias aéreas com voos para capitais brasileiras e interior de São Paulo. Aeroporto gera emprego para quem precisa de emprego e impostos para as cidades investirem nas necessidades da população e traz desenvolvimento para toda a região. Estou passando aqui rapidinho para agradecer todo o empenho da deputada Rosana Vale na obtenção de recursos para a viabilização do Aeroporto Metropolitano Civil de Guarujá, da Baixada Santista, um aeroporto importante que vai receber investimentos da ordem de 17 milhões de reais, sendo que desses 17 milhões foram 10 milhões obtidos por meio de uma emenda de bancada, organizada aí, obtida por meio da deputada Rosana Vale, e também 7 milhões por meio de parceria com a Prefeitura Municipal de Guarujá. Essa é a nossa luta. Continuo acompanhando as obras do aeroporto e vou manter a população informada do nosso trabalho, prestando contas. É assim que a gente faz. Deputada, é aí que a gente vê o porquê que o povo, não foi você que dobrou os votos, foi o povo que dobrou os seus votos porque confia no seu trabalho. Quero fazer uma pergunta sobre o conjunto habitacional Tancredo Neves. Que pé que tá? Tirar, eu sei que já quiseram tirar o seu nome de lá, assim como quiseram tirar o nome do aeroporto. Como é que tá o conjunto lá? Tá pronto. Tá pronto. Esse também foi um grande projeto aí que nós conseguimos resgatar. Quando eu assumi o mandato, o prefeito, na época, me procurou e falou assim, poxa, consegue ir lá, porque, olha, tá um desperdício de dinheiro público. Tinha só 20% da obra, parecia uma cidade fantasma e tudo parado. Eu fui no Ministério do Desenvolvimento Regional, saber da situação, levei os técnicos daqui da nossa região para lá, para explicar como é que podia resgatar a obra. Fiz imagem, levei, até que nós conseguimos que a obra fosse retomada, a empresa contratada, quase 100 milhões de reais do governo federal para que a obra pudesse ser retomada. Acompanhei de 15 em 15 dias, pelo menos eu estava lá, está pronto. E agora eu preciso saber quem é que vai ocupar esses apartamentos, Quais são os critérios, porque isso precisa ser transparente também, Porque são cadastros da Vila Gilda, de pessoas que perderam as casas em situações de enchente, estão em áreas de submoradias. Precisa ser bem claro agora, porque não cabe ao governo federal. O governo federal entrega, E a prefeitura, a Coab Santista, se encarrega de alocar essas pessoas. Pessoas que realmente estão fazendo parte de cadastro. Que cadastro que é esse? Deputada, além de ter feito os requerimentos, ontem eu fui em loco pela manhã na Coab já pedir isso pessoalmente, entendeu? E agora eles pediram um prazo de 10 dias, para me entregar da onde são essas pessoas, se são de áreas de risco, se elas já estavam cadastradas. Como a senhora mesmo tinha passado para mim essa missão, eu fui lá em loco e já fui pedir. Isso aí, e eles me deram 10 dias de prazo, pediram 10 dias de prazo para me entregar e eu vou cobrar, É isso aí. O nosso trabalho foi feito. Sim. Não podia ficar uma obra parada lá desperdiçando dinheiro. Conseguimos retomar. 1.120 apartamentos estão prontinhos, lindos lá, azulejo, tudo certinho lá para a população. Só para não deixar em um ponto de interrogação, apesar dos prédios serem no Tancredo Neves, em São Vicente, sim,
é feito pela Coab Santos, tudo bem que também abrange toda a região, mas não é para abranger a região, e sim para direcionar para os moradores de Santos. De Santos. Porque foi um exclusivo acordo. para Santos. Porque foi um acordo. O terreno é em São Isso. Vicente. Uma parte foi para os moradores de São Vicente, que já foi entregue. Aquela que foi entregue. E que a população já está lá ocupando. Certo. E a parte que ficou parada era para a população de Santos. Então foi feito um acordo. Prefeitura de Santos, Prefeitura de São Vicente, lá atrás, né? Certo. Prefeitura de Santos, São Vicente, governo do estado, uma parte, infraestrutura e tal, e governo federal. Né? A parte de São Vicente já foi entregue, as pessoas já estão morando lá. Ficou faltando a de Santos. Então, por isso é que está em São Vicente, mas quem vai ocupar agora é a população de Santos. Né? Foi dividido. Isso é importante. É importante, porque será que vão querer entregar somente o ano que vem para fazer campanha? Porque sabemos que ano que vem... não seja campanha eleitoral. Deveria ter sido entregue já lá atrás. Exato. Mas não entregaram a população para tem que estar de olho. Quero deixar bem claro que, independente quando entregar, lógico que tem que ser o mais rápido possível. Sim, que já estão prontos, né? Não podemos esquecer quem fez a luta. Quem conseguiu. Exatamente. Esse é o problema. A memória do brasileiro é curta, mas a gente tem que puxar isso. E cabe a nós, vocês comunicadores, tá sempre lembrando, sabe? Exatamente. Se não passa para outra pessoa, aí fica ruim, né? O que é dá de César, o que é de César. Exatamente, não é só nada isso. pessoal. Lógico. Por quê? Quem trabalhou, é o que está escrito na Bíblia, o trabalhador é digno do seu salário. Você trabalhou, então você é digna de receber todos os louvos pelo trabalho que você fez. Agora, não é justo você trabalhar em prol da Ponte dos Barreiros, trabalhar em prol do aeroporto, do porto. Do porto, trabalhar em prol das moradias, e aí vem o reizinho, só me perdoa, mas eu já levo, aí eu levo o pessoal, eu particularmente, o reizinho de Santos, vem e quer tomar todo, eu coloquei na rede social dele, falei assim, pô, brincadeira, você chegou agora e já quer sentar na janelinha? Pô, calma aí. Mas assim, é o trabalho, eu sou firme, Exatamente. porque eu sei o quanto eu trabalhei, e eu falo sempre para a população, falar, é papel, no caso do aeroporto, acho que eu ouvi é papel para lá, é papel para cá, é papel para lá, é papel para cá, mas não resolve. Como não resolve? Né? Tá aí, foram 4 anos de trabalho e foi resolvido. Né? Foi resolvido. Não, né? abriu todos os entraves. Só falta eu pegar uma picareta lá e falar nisso. uma cerca, vamos cercar. Se pudesse, eu fazia. Eu sei. Falar em papel, a população tem que saber que o nosso sistema é extremamente burocrático. E realmente, é papel para lá, é papel para cá, é papel para lá, é papel para cá, mas está saindo. Está saindo agora, por quê? Porque você anteriormente correu com o papel para cá, com o papel para lá, reunião aqui, reunião ali, se desgastou, foi lá, falou com o Tarcísio, com o Jair, falou todos. Fiz a minha obrigação. Fiz a sua obrigação. E uma coisa que atrapalhou muito, governo do Estado. Governo do Estado. CETESB. O entrave que Eu sei que tem que ter, lógico, licença ambiental, é importante, eu entendo tudo isso, mas que podia ser mais fácil, podia. Falta um pouco de desburocratização nesse país, né? Já que nós falamos um pouco daqui do município, eu ando muito por aí, o Fábio sabe disso, converso com muita gente, muitas pessoas me conhecem, a gente está sempre conversando, e o povo sempre me pergunta, e aí? A gente precisa mudar o governo municipal. A gente precisa mudar o governo municipal. O povo não aguenta mais. A população não, tem que ter a alternância do executivo também. Deputada, é uma pergunta que o povo tem feito para mim. Eleições municipais. Podemos contar contigo? Então, eu tenho gostado muito do meu trabalho como deputada. Eu estou focada nesse trabalho. Há muito o que fazer ainda, né, pela região. Eu não me sinto deputada de uma cidade só. Eu ajudo todas as cidades, porque o trabalho do deputado é esse. Né? É olhar pela região como um todo. E eu estou focada nisso. Agora, se você me perguntar, você tem o sonho de ser prefeita? Um dia eu tenho sim. Por quê? Não. Eu sou santista. Aqui está a minha história.
para mim seria uma honra muito grande um dia ser prefeita da minha cidade, né? E esse lugar é a minha casa, é onde eu me reconheço nas esquinas, é onde eu cresci, foi no Jardim da Praia que eu namorei, que eu paquerei, que eu fiz amigos, né? Aqui está a igreja, onde eu frequentei, né? Aqui está o Colégio dos Andradas, onde eu me formei, né? As outras escolas onde eu dei aula como professora, as muretas da praia, tem a minha história, os canais, eu moro nos canais. Então, eu sou santista de alma, coração, viajei o mundo, mas se você me perguntar qual o mais bonito lugar que eu conheci, qual o melhor lugar do mundo, eu não vou falar com a razão, eu vou falar com o coração, porque é onde a gente se sente em casa, né? Onde está a nossa vida, a nossa história, e a minha história está aqui. Então, um dia seria uma honra para mim ser prefeita dessa cidade. Para nós vai ser um orgulho. Para nós será um orgulho tê-la como nossa prefeita. Olha, população, fica a dica, hein? Hashtag queremos uma nova prefeita. Fabinho, professor, nós estamos chegando no final, passa rápido. Como é que vocês fossem breves, fizessem sua consideração final? Aí eu falo. Eu fico feliz, né, do que eu falei duplamente, de estar aqui no programa, de estar com a presença de uma deputada atuante, se não disser a mais atuante que eu vi desses últimos anos. Uma pessoa que arregaça a manga de fato, como ela falou, que ela queria pegar na picareta para quebrar a pista lá. É isso aí, ela demonstra e faz isso. A gente tem que sair do parecer ser e o que de fato ser. E o que faz ser é o que faz. E ela faz e fez muito pela região. Só acho que não pode escapar o capital político dela. Exatamente. Eu gostei muito, eu acho muito importante essa posição de assumir algum projeto e acompanhar até o final, o que às vezes não fazem, como ficou bem explicado, o dinheiro vem de lá do governo federal, mas quem vai distribuir aqui é o governo municipal e não pode deixar usar do jeito que querem, nem como capital político. E também pelo Fábio aí, que faz um trabalho aí fantástico, que às vezes esquecem os vereadores, que também são fiscais. E o Fábio está sempre fiscalizando aí. E agradeço essa oportunidade de hoje. Eu agradeço mais uma vez. Primeiramente, sempre que eu estou contigo, eu falo a mesma coisa. Eu agradeço ao Gustavo, que está nos assistindo. Meu amigão. Meu amigo, que, como sabe que eu sou bem atuante, gosto de política, ele sempre fala assim: Carlão, quando você conhecer a deputada, você vai gostar, você vai virar fã dela. Eu falo assim: não, ela é do PSB, aquela coisa de ideologia, ela é do PSB. Aí ele falou assim: Carlão, esquece partido, vê a deputada. Aí, quando ele falou, fui acompanhando. Quando eu falei assim: pô, Gustavo, você tem razão, até que ela faz um trabalho bacana. Aí, quando ela veio pro PL, junto com o Jair, eu falei assim: já era agora. Agora o coração abriu. Agora o coração abriu. E, realmente, eu tenho lhe acompanhado. Você ganhou um fã, você sabe disso. Acompanho o seu trabalho, vejo que você faz a diferença. E nós precisamos, assim como o Fábio, que eu acompanho também, de quê? De parlamentares, de políticos que realmente façam a diferença em prol do povo. Faça suas considerações finais. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a parceria do vereador Fábio e dizer que eu estou empenhada e focada no meu trabalho como deputada federal para continuar lutando pelas nossas causas. Eu sou uma deputada da região, vocês podem contar comigo. Para mim é um orgulho e uma responsabilidade muito grande representar essa população que, como você mesmo falou, Carlos, me reelegeu com mais do que o dobro dos votos, né? A mais votada da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. E eu estou fazendo tudo com muita seriedade, porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo lá. Gente, tenham uma excelente semana. Semana que vem estamos de volta com mais um tema. Um forte e glorioso abraço a todos. Até semana que vem. Boa, Max. Foi ótimo. Eu vi. Vamos sim.
trabalha para todos.